Abel poupa jogadores, ele coloca um time diferente para jogar em um ambiente, Edu, que tem sido hostil. O Cuiabá não tem espetacular campanha dentro de casa, tem a melhor campanha fora de casa. Só que tem sido muito difícil tirar ponto do Cuiabá nos últimos jogos lá em Cuiabá. E o Palmeiras consegue facilitar a sua vida com um gol completamente improvável. Uma jogada do Luan. O lateral direito, Luan. Exatamente. Um lateral barra ponta. Cruzando para o atacante gigante, né, lá na área. Não, é o Veiga, que chega, aproveita um espaço, faz o gol de cabeça. O Palmeiras aproveita as oportunidades que tem. Teve um jogo em algum momento complicado, porque o Cuiabá ofereceu alguma resistência, batendo para gol, criando situações. Mas aí o Richard Rios faz esse golaço e acaba a conversa. Golaço, hein? Richard Rios. Pode chamar de R.R. Montoya também. Vamos ver os números da vitória palmeirense contra o Cuiabá. O Dourado teve mais posse de bola, 53% contra 47% do Palmeiras. Chutes, mais do Verdão, 18, sendo 5 no alvo. O Cuiabá fez 13 contra 2 apenas no alvo. Grandes chances, 3-1 para o Palmeiras. Ações na área rival, tivemos um empate. Coisa rara acontecer isso, 24 para cada lado. Ações defensivas, o Palmeiras com 50, o Cuiabá com 29. Agora, o Veiga que faz, hein? Convocado mais uma vez para a seleção brasileira, né? Já havia sido chamado pelo Ramon, mas um jogador fundamental nesse time do Palmeiras, mais uma vez, né? Talvez o grande nome no jogo de hoje. Dá para falar do Richard Rios também, né? Mas acho que o Veiga vem confirmando, né, essa situação de ser um jogador acima da média. Até nos últimos tempos ele vinha sendo questionado, tinha tido uma queda de rendimento. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, desde a saída do Scarpa, o Veiga reassume um protagonismo que já foi dele. Depois, um pouco antes dos jogos, agora, de mês passado, ele teve uma queda, mas ainda assim uma queda com produção alta, entregando, fazendo gol, dando assistências, e hoje, de novo, né? Um Palmeiras bastante diferente, se você olhar a escalação, do que é o normal do Palmeiras. Sim, mas poupado mesmo pelo Abel, foram 2, né? O Rony e o Mike. Aí tem contusão, tem suspensão, então o Gomes não estava, o Dudu não estava, o Gabriel Menino não estava, jogadores fundamentais do time. E mesmo com essas ausências e escolhas do Abel Ferreira, o time com autoridade, né, Prats? Não. Assim, o quanto é bem treinado o Palmeiras, me parece que é ser redundante falar sobre isso, né? O time é um elenco muito bem trabalhado pelo Abel Ferreira, né, que faz um trabalho de exceção, de excelência no Brasil já há algum tempo. Desses números que nós vimos em relação ao que foi a partida na Arena Pantanal, chama muito a atenção a posse de bola maior com o Cuiabá. O Cuiabá é um time que faz uma campanha, como falou bem o Mário Marra, muito boa como visitante. Na última rodada poderia ter engatado a quinta marcha, uma quinta vitória seguida. Aí não aconteceu. Perdeu o Atlético Paranaense e agora perdeu do Palmeiras, né? Resultados normais, né, Prats? Exatamente, resultados normais, né? Talvez o anormal tenha sido virar o turno com 28 pontos, que é uma pontuação muito acima do que o próprio Cuiabá estipulava quando começou o campeonato. Mas chamou a atenção que no primeiro tempo, principalmente, ainda antes do gol do Veiga, o Palmeiras estava muito bem, roubando bola e saindo com rapidez. E talvez se a gente imaginasse um cenário para o jogo, esse cenário seria teria mais ligação com o Cuiabá do que com o Palmeiras, né? Desarmando e saindo. E o primeiro gol do Veiga, o gol que abriu o placar do jogo, é um gol um pouco assim, né? O Cuiabá vai sair jogando rápido, o Walter tenta encontrar o Daverson, o Luan antecipa, o Luan dá um drible no Cleison, o Cleison cai e o Luan faz uma jogada de ponta, né? Cruza a bola muito bem para o Veiga, que já não é tão alto assim como destacou o Marra, fazer o gol de cabeça, né? Então o Palmeiras se deu muito bem no primeiro tempo, geralmente desarmando no próprio campo, na intermediária, e atacando com rapidez. Fez assim o primeiro gol, e o segundo gol sai um pouco depois do Fabinho e do Breno Lopes entrarem nesse chutaço, nesse golaço do Richard Rios. E a gente vai falar daqui a pouco do cartão amarelo que o Veiga levou, nessa comemoração que é a tradicional dele, né, de dar uma voadora na bandeirinha de escanteio. Mas... virou normal isso. Né? Vamos falar com o Simon já sobre isso. Mas ou a CBF regulamenta isso e fala, não, todo chute em bandeirinha tem que dar cartão. Ele até fala isso no intervalo da partida, né, o Veiga. Agora, o que todo palmeirense se pergunta, bom, joga com autoridade, vence fora de casa, o bom time do Cuiabá, mesmo poupando jogadores, mas olha para a tabela e fala, são 11 pontos. Dá amarra para alcançar o líder Botafogo?
Faltam 18 jogos. Em condições normais, Edu, até o próprio Abel falou sobre isso recentemente, o Botafogo está fora da curva. Essas são condições normais. Eu, respondendo aqui agora, sábado à noite, tal, eu acho que o Botafogo vai ser campeão. Esse é um achismo. O Palmeiras, ele se candidata a ser o time que o Botafogo vai olhar no retrovisor. E eu acho que é uma péssima visão. Olhar para o Palmeiras e olhar para o Flamengo, que são os que mais têm condição, não é legal. Só que a diferença está muito grande ainda. O resultado do Botafogo contra o São Paulo, no Morumbi, cara, normal também. É normal, empate 0-0, tudo. Isso quer dizer que o Botafogo tem tido uma queda nos últimos jogos, tal? Não. Apesar no Botafogo não ter mais aquela sequência de vitórias, tal, talvez o Botafogo esteja entrando numa normalidade do que é o Campeonato Brasileiro. Se está entrando numa normalidade do que é o Campeonato Brasileiro, ele vai ser campeão do mesmo jeito. Porque a normalidade perde um ponto aqui, um outro ali. É o que os outros todos viveram. Agora, é incômodo ver o Palmeiras. Incômodo. Sem dúvida. Agora, é essa questão que o palmeirense está pensando e fala, não, ainda olhando para a tabela, ainda dá. É só o Palmeiras ter uma campanha de Botafogo e o Botafogo ter uma campanha de Palmeiras no primeiro turno com um ponto a menos. Só que é só fazer o que o Botafogo fez no primeiro turno foi um espetáculo, né? A melhor campanha da história, né? Histórico. Assim, Edu, é uma diferença ainda muito considerável, muito confortável, né? Porque os resultados até agora são resultados esperados. O Botafogo levar um ponto do Morumbi é um bom resultado para quem lidera, com a folga que o Botafogo tem. E o Palmeiras ganhar em Cuiabá, mesmo Cuiabá fazendo um bom campeonato, também é um resultado normal. Sim. Eu acho que não tem nada assim de anormal, de inesperado. Se o Botafogo tivesse talvez empatado ou perdido pontos em casa para um time que está na zona de rebaixamento, era uma outra conversa. Pegou um São Paulo muito empolgado, muito embalado, Morumbi de novo com mais de 50 mil pessoas e levou um ponto. Uma situação que o São Paulo até foi melhor em parte do jogo, a gente vai falar depois, e o Botafogo levou um ponto importante para o Rio de Janeiro. Só rapidinho, né? As melhores chances do jogo, as chances reais de gol foram do Botafogo. É isso, né? Então, Edu, é uma situação que, se o campeonato não tiver uma grande mudança, nada de anormal daqui em diante, alguém despencar, no caso do Botafogo, alguém está atrás, tem um aproveitamento de 90%, 80 e poucos %, o Botafogo será o campeão brasileiro. É claro que tem muito jogo ainda, é um turno para acontecer, todo mundo em algum momento vai oscilar no campeonato de ficar 5, 6 jogos sem vencer. Agora, essa oscilação do Botafogo não existiu ainda e não sei se existirá. Mas é importante que quem esteja atrás, no caso do Palmeiras 11 pontos, 12, 13, consiga ganhar os seus jogos. Porque quem está atrás, nesse caso do Botafogo, tem de ter um aproveitamento quase perfeito. Eles têm de contar com quem está na frente, deixe pontos pelo caminho, que já não é fácil no caso do Botafogo, pelo que foi o primeiro turno todo. E quem está atrás, principalmente, aproveite os pontos que ficarem pelo caminho. Então, uma rodada que o Botafogo empatou, quem está atrás tem de ganhar. O Botafogo perdeu, tem de ganhar de qualquer maneira, para encostar. Porque do jeito que está atuada, é o Botafogo ser campeão brasileiro.